agora, será que vai funcionar? Oi, gente, mudei de lugar. Ó, fiz vocês correrem lá pro Instagram. Oi, Vi, oi, Mãe, Maria Eduarda. E agora? Conexão tá boa? Estão me ouvindo bem? Fernanda, Valesca, minha xará, estão me ouvindo bem? Será que vai? Morgana, alguém me fala se o meu áudio tá bom? Estão me ouvindo bem? Agora sim! Pois é, ó, deu problema no cabo da minha internet, né? Ouvindo bem. Uhul! Então isso que importa. Voando, né? Ótimo. Então, gente, é o seguinte, eu tinha preparado um guia sobre violência doméstica, tá? Para compartilhar com vocês, por isso que eu chamei vocês lá no YouTube, né? Porque lá eu consigo colocar o link, né? Mas não tem problema, eu vou botar no Drive, tá? E aí, ou depois aqui da live ou amanhã, eu subo amanhã, tá? Lá no Linktree, tá? E aí eu faço um post, aí vocês vão lá e conseguem baixar. Oi, Dani, tudo bem? Combinado assim? E aí a gente vai conversando por aqui, porque o assunto é longo e é urgente, tá? Por que esse assunto é urgente? Ah, é por conta da Ana Hickman? Não, gente, não é por conta da Ana Hickman, né? A Ana Hickman, ela é um caso, tá? Em milhões de casos de violência doméstica aqui no Brasil, vocês sabem disso, tá? Então, os fatos que aconteceram ontem, antes de ontem, né? Eu estou acompanhando o caso aí pela imprensa, pelas redes sociais, me levantou um alerta, né? Como psicóloga forense, achei muito importante vir ter essa conversa aqui com vocês, tá? Porque nós vivemos épocas, né, em que muitas vezes a palavra da vítima é desconsiderada, né? O sofrimento da vítima é minimizado, tá? E não poucas vezes todo o cenário onde ocorre aí a violência doméstica, ele sofre ali uma mutação, né? E faz com que muitas vezes a vítima acabe fazendo ali papel, né, da culpada. Tem gente que chega a dizer assim, ai puxa, mas sabe o que acontece? Se ela tivesse se controlado, se ela não fosse boca dura, se ela não fosse uma pessoa impulsiva, se ela, né, não desacatasse o marido, se ela não provocasse, né? Então a gente acaba colocando em cima da vítima, né, a responsabilidade, né, pela não agressão, né? E a gente esquece que quem agrediu foi o agressor, né? E que apenas o agressor tem responsabilidade e culpa pelos seus atos, tá? A gente nunca pode culpabilizar uma mulher por não ter evitado a violência contra ela mesma, gente. A gente não, sim, a gente deve se cuidar, deve tomar providências, né, etc e tal, mas a gente não pode ir para esse nível, né, de exigência, de cobrança e muitas vezes até de manipular os fatos, manipular a verdade e virar as coisas contra a vítima, né, e colocar a culpa na vítima porque ela fez ele se descontrolar ou porque que ela não se separou antes, né? Ou por que ela não fez isso, ou por que ela não evitou aquilo. Então hoje eu fiz um post aqui no Instagram, depois quem ainda não viu, dá uma conferida aqui embaixo, onde eu falo sobre algumas coisas que aconteceram, tá? Nesse caso da Ana Hickman de uns dias pra cá, e que me chamou muito a atenção, né? Como profissional da área. Oi Pamela, tudo bem? E que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que nós, tá? Tanto estudantes de psicologia, quanto estudantes de psicologia forense, psicólogos clínicos e a própria população, principalmente nós mulheres, precisamos estar cada vez mais atentas, tá? Para essa manipulação dos fatos. Uma das coisas que eu escrevi, tá? No Instagram, acho que o primeiro card eu falo sobre isso, que é uma narrativa, né, que é construída sempre em relação a qualquer fato, né,
Então, por exemplo, quando eu estou aqui relatando para vocês um fato que aconteceu, tá? Eu estou narrando, né? E essa narrativa, ela não é uma mera descrição, né? A gente quase nunca, principalmente a imprensa, nunca divulga assim. Ana Hickman estava na sua casa, chamou a polícia, alegou que o marido agrediu, a polícia chegou e agora ela deu entrada no divórcio, ponto, porque isso são fatos comprovados, né? A narrativa é diferente da descrição. A narrativa, você vai ali trazendo novos elementos, né? Ana Hickman pode ter sido vítima de violência e ter sofrido tudo isso na frente do filho. Então vão ali ilações, né? Imaginações, hipóteses, teorias, opiniões, uma série de questões, né, que vão recheando a descrição dos fatos, né, e vão construindo então uma narrativa, né, onde eu vou enriquecendo ali de detalhes. E a gente faz isso no dia a dia. É aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Se eu for descrever para vocês, por exemplo, esse outro celular aqui, né? Eu posso dizer, é um celular retangular com uma capinha, etc e tal. Isso é uma descrição. Agora, se eu disser, este celular, ele ajudou-me aqui porque eu ia fazer a live, esse celular me acompanha há muito tempo, ele é muito bom, ele é muito forte, ele já caiu no chão e ele nunca quebrou, eu não sei o que seria de mim sem esse celular, eu já entro num processo de narrativa, tá? E, como eu falei, vários elementos são adicionados nas narrativas, tá? E quem é especialista nisso é quem trabalha com comunicação, né? Com marketing, com a imprensa. E hoje em dia a gente não tem mais apenas a imprensa formal, né? Jornal, rádio, televisão e revista, como tinha antigamente. Hoje em dia nós temos as redes sociais. Então, se por um lado nós temos na mídia convencional, né, profissionais, né, que trabalham aí com narrativas, né, de uma forma mais técnica, mas muitas vezes para atrair audiência, Ibope, etc e tal, eles também, né, pesam a mão ali, né, carregam nas tintas ali em detalhes sórdidos, ou levantam dúvidas, né? Será que Ana Hickman foi mesmo agredida? Colocam interrogação, né? Não tá fazendo uma afirmação, mas está jogando ali uma sementinha. E tudo isso atrai atenção. Por outro lado, nós temos hoje em dia nas redes sociais, então, muita gente falando, né, a esse respeito, respeito de tudo que acontece e não tem, né, esse, digamos assim, esse conhecimento técnico de como é que se faz uma narrativa adequadamente, o que pode, o que não pode, quais são os limites éticos, né, porque tudo isso se aprende, né, na faculdade de comunicação, de publicidade. Volto a dizer, mesmo que muitos jornalistas, né, deixem a ética lá no cesto de lixo, né, e façam coisas sensacionalistas, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, que foram as questões do post. A primeira delas, a Ana Hickman entrou então com pedido de divórcio, né? Oi, Ana, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo que a gente não se fala, né? E ela entrou com o pedido de divórcio via Lei Maria da Penha, né? Porque ela foi agredida, né? Ela foi ao hospital, ela fez exames, ela fez o boletim de ocorrência, então ela tinha comprovações e com isso ela entra ali com o divórcio via Lei Maria da Penha para ganhar celeridade, certo? Rapidez, né? Muito bem, o que me chamou a atenção? A despeito, né, de juridicamente estar correto dizer, né, que ela perdeu, né, essa possibilidade, né? Foi dado muito destaque e a forma com que as frases foram construídas na mídia, tá, oficial e nas redes sociais foi bastante tendenciosa do meu ponto de vista. Então, dizendo assim, Ana Hickman sofre a primeira derrota na justiça. Veja, há outras formas de se dizer isso, né?
seguindo a verdade. Você poderia dizer: Ana Hickman não consegue obter o divórcio via Lei Maria da Penha, né, como ela solicitou na justiça, né? Ela não ganhou esse direito, ela perdeu isso na justiça. Agora, observem o detalhe, inclusive teve uma advogada que comentou aqui no post, né? Eu estava dialogando com ela, porque, claro, ela como advogada, ela tem o olhar jurídico, né? E eu como psicóloga jurídica e forense tenho o olhar, né, nos meandros, né, comportamentais, né? E o que eu quis chamar a atenção é que quando você diz foi a primeira derrota, você já pressupõe, você já coloca na cabeça das pessoas que podem ocorrer outras, ou que vão ocorrer outras, né? Então você diz, já foi a primeira derrota, né? Então percebem, tudo são maneiras de você comunicar um mesmo fato, mas o que você está querendo causar no teu espectador, no teu leitor, entende? Essa é a questão que eu chamo a atenção de vocês. Porque, por exemplo, se eu digo, minha filha recebeu uma resposta negativa numa entrevista de emprego que ela fez, é uma coisa. A outra é eu dizer assim, a minha filha já levou o primeiro não pela frente. Percebe? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo fazer com que você sinta, fazer com que você pense, né? Puxa, então podem vir vários outros nãos, né? Podem vir várias outros fracassos jurídicos, né? Outras perdas. Então foi isso que eu quis chamar a atenção, né? De dizer o primeiro fracasso, né? A primeira perda, a primeira derrota, né? Da Ana Hickman. Ela veio a público, inclusive, né? Fez uma pequena manifestação, né? Falando sobre isso. E é isso que eu digo para vocês, né? Que a gente precisa ficar muito atento, muito atenta, né? Com as sutilezas, tá? É bastante comum aqui no Brasil, né? A gente fazer essa coisa de culpabilizar a vítima, de dizer que não vai dar em nada, principalmente quando a gente fala, né? A Ana Hickman teve a primeira derrota na justiça. Tem uma mulherada que talvez estivesse pensando em denunciar e já olhou aquilo, já deu até cansaço, falou, nossa, ela que é ela, rica, poderosa, famosa, já tomou a primeira derrota, imagina eu aqui, a Maria Aparecida que moro sei lá onde, em Quixeramobim, aí é que eu vou ter derrota mesmo, entendem? É isso que eu tô chamando a atenção de vocês, tá? Não é se teve ou não teve resultado o processo, obviamente ela perdeu lá o que ela pediu, né? Mas é o que a gente tenta implantar e o que a gente desperta nas pessoas quando a gente fala esse tipo de coisa, tá? Então isso é muito importante, isso é muito sério para a gente ficar o tempo todo atento e atenta, né? Por exemplo, quando uma mulher vai sozinha a uma festa, uma balada, né, uma coisa assim, que a gente pergunta, mas você deixou sua filha com quem? Né? Quando é um homem que chega, né, na festa ou na balada, né, a gente não faz esse tipo de pergunta, geralmente. Então, sabe, são coisas muito sutis, né, que a gente está querendo dizer para essa mãe, nossa, que irresponsável, né? Você deixa os seus filhos, sei lá, com alguém ou por aí para vir para balada, para vir para festa, entende? São sutilezas, gente, que podem mudar o rumo de processos, tá? E muita gente já foi condenada na justiça injustamente, tá? Por conta dessas narrativas. Tem série no Netflix, tem documentário no Netflix. Eu geralmente todo final de semana eu posto alguma coisa aqui para vocês, não é? Uma sugestão, olha, assista isso, assista aquilo. Então tem sobre perícia forjada, né? Sobre uma série de coisas que a gente vê um esforço muito grande, muitas vezes, da sociedade, que já decreta ali quem é que é culpado, quem é que é inocente, né? E faz todo um esforço, né, midiático, de narrativas, de uma série de coisas para tentar provar aquela ideia, né? Porque aquilo dá ibope, tá?
tá? Então a gente tem isso aqui no Brasil com muita facilidade. A gente tem 2 casos, né, bem recentes. A gente tem o caso da Flor de Lis, né, que eu de vez em quando abordo aqui, né, e que pouca gente se deu ao trabalho de ler o processo ou de assistir às audiências todas para ter um embasamento realmente consistente e dizer: acho que é culpada, acho que é inocente, acho que o julgamento foi justo e correto, acho que o julgamento foi injusto e incorreto, tá? As pessoas vão por, né, olhando aqui no Instagram, ai, não, aí pega uma foto, né, que ela esteja com uma cara meio assim, né, que em qualquer momento aqui, quem já fez live sabe que o Instagram, por exemplo, quando a gente vai publicar a live, ele dá a opção da gente, né, da gente escolher a capa, né, do videozinho que vai ficar. E quando a gente passa, em vários momentos aqui que eu tô conversando com vocês, eu fechei o olho, eu mexi a boca, então é muito fácil, né, congelar uma foto minha aqui, por exemplo, assim, ó. Pronto, pega-se essa foto e coloca: professora Elisa acusada de ter agredido o vizinho. Entende? E aquela foto, né, que é 1 milissegundo da minha vida, né, está mostrando quem? Está mostrando uma mulher brava. Logo, essa foto imputa mais veracidade, confiabilidade na manchete que está embaixo, certo? Entenderam onde é que eu estou querendo chegar? Então, isso é uma questão muito importante. Outro caso que eu sempre falo aqui, que é um caso no qual eu atuo, vocês sabem disso, que é o caso da Monique Medeiros, a mãe do Henri Borel, onde foi feito todo um estardalhaço em cima de um print de uma selfie, né, que ela tirou na delegacia, que já está incorreto, porque não podia ter vazado dali, porque aquilo era material da polícia, né? Como que a polícia vaza uma coisa, né, sem contexto, sem a história toda? E tem outra foto depois, e tem toda a conversa de por que essa foto foi tirada, né? A família de Monique vem divulgando sobre isso, né? Mas as pessoas não querem ler, né? Porque não agrada a ideia de que Monique pode ser inocente. O que é gostoso mesmo para a sociedade é massacrar mulheres, né? E veja, o caso da Monique é diferente, porque o caso da Flor de Lis já passou por um julgamento, e o caso da Ana Hickman é diferente, porque a Ana Hickman é a vítima, tá? Mas o que eu tô chamando a atenção de vocês é como a gente pega o comportamento de mulheres, tá, na sociedade aqui no Brasil, para colocá-las em situação ou de culpa, ou de omissão, ou de negligência. Gente, nós temos um marido, né, da Ana Hickman que agrediu a Ana Hickman, e a gente agora, muitos locais, né, se vocês forem procurar YouTube, podcast, Instagram, TikTok, um monte de coisa, começa a questionar: mas será que foi isso mesmo? Será que ela não armou para ele, né? E nisso não tem um interesse, muito raramente tem um interesse realmente, né, ali científico, não, eu quero as provas, eu quero saber, eu quero ver os vídeos da câmera de segurança, né? Geralmente tem um machismo estrutural ali, onde é muito fácil pra gente condenar mulheres, né? Se eu lembro para vocês aí do inconsciente coletivo, tá? A gente faz isso desde as fogueiras da Santa Inquisição, né? Um monte de homem fazia um monte de coisa errada ali e ficava de boa, e a gente, né, matou, queimada viva na fogueira, né, milhares de mulheres, porque elas faziam um chazinho de camomila para curar crianças, né? Então, é desse sentimento que eu estou falando, entendem? Por que é tão fácil para a gente condenar uma mulher? Por que é tão fácil para a gente pegar uma pessoa que é super conhecida, muito querida pela população, né? Eu não a seguia, mas, né, obviamente sabia de quem se tratava. E como é fácil para a sociedade pegar o nome dessa mulher, uma mulher que sofreu, que está tentando ali, né, recomeçar a vida dela,
e jogar o nome dessa mulher na lama. Teve uma coisa, se alguém, Morgana, se você ainda estiver aí, me manda um WhatsApp. Meus alunos que têm o meu WhatsApp, manda para mim assim: prof, lembra de falar da história da festa de aniversário no domingo que a Ana Hickman foi, porque eu não coloquei no post, porque eu vi hoje à tarde só, tá? E eu quero, eu vou fazer mais posts, tá? Sobre isso, e aí eu coloco, mas eu já vou falar aqui para vocês. O videozinho que eu vi hoje à tarde é o ex-marido, né, da Ana Hickman, dizendo que se ela estava traumatizada, né, e olha como isso se parece com o caso da Monique Medeiros, que todo mundo condena, como que essa mulher pôde ir no salão de beleza um dia depois do filho ter morrido, né? O pai também foi, mas ninguém se incomoda e ninguém fala, todo mundo acha super normal, mas a mãe não pode, tem algo muito errado, e o fato bizarro dela ter ido ao salão de beleza automaticamente meio que a torna culpada pela morte do próprio filho. É tão bizarro, né, assim, as ligações que as pessoas fazem. E olha a ligação que esse marido da Ana Hickman faz. Ele diz assim: olha aqui, eu tenho uma foto dela numa festa de aniversário no domingo, um dia depois, né, da briga, né, do casal. Me digam, tem esse vídeo aí, gente. Me digam, uma mulher que está traumatizada, que está mal, ela não vai estar numa festa, né? Ela não vai estar sorrindo, maquiada, ela vai estar péssima dentro de casa sem nem conseguir levantar da cama. Olha o que a pessoa deseja, né, para a pessoa. E como que ela está segurando uma criança, né, no braço? Gente, o braço dela só ficou roxo, foi machucado na porta, ela não quebrou o braço. Alguns, né, colocaram isso, mas ela não quebrou, ela própria diz, ela própria mostra lá o raio-x, né, tá disponível e tal. Então, obviamente que apenas com um roxo no braço você consegue segurar uma criança. Provavelmente, né, era alguém que ela gostava muito, queria muito bem, quis prestigiar. E vamos lá, vamos falar uma coisa? Eu já passei várias perdas na minha vida. Eu já perdi pai, eu já perdi mãe, eu já perdi uma filha, né? Muita gente aqui sabe disso. E eu me lembro que quando a minha filha faleceu, já tinha mais de 1 mês e meio, eu tava num estado, gente, assim, que eu já não suportava mais chorar, ficar dentro de casa. É tão horrível, né? Não vou descrever aqui. E a minha psicóloga que estava me acompanhando falou assim: tenta sair, dar uma volta na quadra, olhar as árvores, passear com o cachorro, né? Ir no supermercado, vai na casa de alguém, né? Se alguém te convidar para alguma coisa, tenta ir, nem que se só fique meia hora, né? Mas, né? Tenta, sai, né? Dessa redoma que você tá. E aí surgiu um convite para um churrasco, que eu definitivamente não queria ir de jeito nenhum, mas eu fiquei com o troço que a psicóloga falou pra mim, né? Eu tenho que ir. E eu fui, né? E eu me lembro que quando eu cheguei, né, muita gente, né, me abraçou, fez aquela alegria, ai que bom que você veio, então, mas eu notava claramente o olhar de julgamento de pelo menos umas 5 pessoas ali me olhando assim, sabe, de alto a baixo. E uma nem se escondeu para falar assim no ouvido da outra, sabe? Provavelmente alguma coisa do tipo: nossa, né? Passou pouco de 1 mês que a filha morreu, ela tá aqui num churrasco. Que absurdo, né? Então, esse marido da Ana Hickman faz exatamente isso, né? Ele fala que se ela foi agredida, ela não poderia estar numa festa. Gente, cadê o manual que diz isso? Né? Ela pode ter ido para esfriar a cabeça, ela pode ter ido porque se sentiu na obrigação, né, por conta da mãe, da criança, porque assumiu, né, que ia estar lá, e o fato dela estar, né, atrai, né, atenção, abrilhanta mesmo o evento, né? Ela várias vezes, né, eu quero dizer para vocês que nós mulheres, vocês que estão me ouvindo, faz assim, se você concorda com o que eu estou falando, começa a bota foguinho aqui, tá? Que eu vou saber, porque muita gente coloca coraçãozinho, né? Mas bota foguinho aqui que você concorda com isso aqui. Quantas vezes nós, mulheres, tá? Levamos chifre, brigamos com os companheiros,
passamos problema com pai, com mãe, com filho, com chefe, né? E a gente aparece assim, ó, plena, com essa cara, no trabalho, na faculdade, em festa de aniversário, na igreja, em lives, mas eu tô bem hoje, tá, gente? Tá tudo bem comigo. Mas vocês acham que quantas mulheres fazem live maquiada, arrumadinha, né, fazendo receitinha de bolo e na noite anterior tomou um tapa do marido? Quantas? Milhões. Milhões. Então, esse código aí de comportamento que essa criatura, né, esse marido dela, né, resolveu criar para dizer que se ela foi agredida, ela não poderia estar na festa. Então, olha a prova que ele tem que ela não foi agredida. Ela estava numa festa de aniversário no domingo. Gente, o que o fato de uma pessoa estar numa festa de aniversário no domingo prova de não ter acontecido uma agressão no sábado? Não prova nada, né? Quando a gente para pensar friamente aqui, acontece que a sociedade compra essa ligação que ele faz. Percebe? Assim como se compra a ligação de que se Monique foi ao cabeleireiro no dia seguinte da morte do Henry, obviamente ela não ligava para o filho. Gente do céu, é muita bizarrice. Além de não ter nexo causal nenhum, tá? A maioria de nós já saiu em público e já fez coisas estando dilacerada por dentro. Né? Eu já perdi a conta, né, de quantos... Olha, eu vou fazer 58 anos, tá? Eu já tô chegando na fase que eu tô na dúvida, 57, 58, eu tava perguntando pra minha filha, mas é por aí, né? Imagina quanta coisa eu já passei na minha vida. Desilusão amorosa, já fui demitida, já levei tombo de sócio, né? Já sofri golpe financeiro, já passei por violência doméstica, né? Qualquer hora eu conto aqui, isso, se der tempo eu conto um pedacinho aqui na live, tá? Não tenho nenhum problema de falar sobre isso, tá? Eu acho importante, né, que mulheres que são vistas publicamente como nossa, poderosa, bem mal, super bem resolvida, né? Ela não é uma pessoa mal resolvida, ela não é uma pessoa mal amada, ela parece uma pessoa de bem com a vida, de vocês saberem, né? Como que a gente chegou até aqui, né? Principalmente com uma mensagem de esperança, né? Porque muitas de nós conseguimos superar, né? Então é importante a gente levar essa esperança para as outras, né? Você tá passando um perrengue agora, mas uma hora as coisas vão melhorar, tá? Então, essas falas... Oi, Tatiane! Saudade, tudo bem? Essas falas, elas são compradas pela sociedade. É claro que ela não apanhou. Você não viu? No dia seguinte, ela estava na festa de aniversário. Para e pensa. Quando fizerem um comentário desse perto de você e falar, moça, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem ela ir no aniversário no dia seguinte com ela ter sido agredida, né? Oi, Ana Paula, que bom que você está aqui, né? Porque estou aqui falando, né, da injustiça, né, que vocês sofrem, né, com toda a situação. Então, gente, é um absurdo você associar que se Ana Hickman estava na festa no dia seguinte, então ela não foi agredida. Se Monique foi ao salão no dia seguinte da morte do filho, então ela é culpada pela morte do filho. Se ela tirou uma selfie na delegacia, ela não amava o filho. Gente, que... É bizarro. Vocês sabem, há muitos anos atrás, né, quando se contavam piadas politicamente incorretas, meu pai gostava muito de contar piada, ele já é falecido, e ele me contou uma piada que era alguma coisa assim, vale a pena eu contar porque vocês vão gravar essa bobagem, mas essa bobagem eu espero que lembre vocês desse tipo de raciocínio que pula de A para F, né, sem ter nenhuma ponte no meio do caminho. Como é que o cara falou? O cara bateu no fulano porque ele disse, você tá com a cabeça no mundo da lua, né? Que era uma expressão que se usava, né? Muito, não sei se usa hoje em dia. Tá com a cabeça no mundo da lua. E o cara foi lá e deu um soco nele porque ele falou isso. Cara, por que você me bateu? Eu só falei que você tá com a cabeça no mundo da lua. Aí, olha a explicação do cara. Ele falou, porque você me chamou de corno. Não, cara, não te chamei de corno. Eu falei que você tá com a cabeça no mundo da lua.
Aí ele falou assim, como é que era? Lua lembra astronomia. Quem mia é o gato. O gato bebe leite. Leite vem da vaca. E a vaca é, né, a companheira do boi. E o boi é chifrudo. Portanto, você me chamou de corno. Entende? Parece bizarro, mas é exatamente isso, né, que a sociedade faz com esse tipo de situação. Gente, eu sou perita forense há 13 anos. Prova de crime é arma, é foto, é áudio, é vídeo, entendeu? É uma coisa, olha, vou parar aqui porque a Ana Paula escreveu uma coisa importante. Vocês que conhecem o caso Henri Borel e conhecem o caso da Monique, né? Sigam aqui, ó, Ana Paula Medeiros Pacheco, ela tá colocando. Sigam o @ Deixa Monique Falar, que é um perfil oficial, né? De familiares, tem muita gente ali trazendo informações verídicas, tá? Dos bastidores que a sociedade ainda não conhece, né? Trazendo aí para preencher essas lacunas, né? Que foram muito mal utilizadas pela mídia para transformar a Monique de uma mãe que sofre horrorosamente por ter perdido o filho e ter perdido o filho de uma forma tão drástica, né? Ainda sofre o julgamento popular, né? E ainda sofre a prisão, tá? Então sigam aí, Ana Paula, deixa eu ver aqui, Ana Paula, se eu consigo fixar. Vou fixar teu comentário, tá? Um pouquinho aqui, depois eu tiro. Espero que tenha dado certo. Então, gente, essa lógica desse marido da Ana Hickman, tá? De vir dizer que, né, se ela estava na festa de aniversário no dia seguinte é porque ela não apanhou, isso é ridículo, é absurdo. A terceira coisa que eu já postei hoje, né? É que ele tem um outro vídeo, não sei se é o mesmo, é porque são tantos cortes, né? Esses podcasts, esse pessoal de rede social coloca, eu fui pesquisando e aí chegou esse vídeo onde ele diz assim, e ele fala com um ar, né? De quem agora eu vou contar a verdade para vocês. Vocês vão saber quem é de verdade a Ana Hickman. Eu quero falar para vocês que ela havia bebido. E ele fala isso porque ele sabe o efeito que isso vai causar na população. Ela poderia estar vomitando, se arrastando no vômito, em coma alcoólico, inclusive inconsciente. Isso não dá o direito de ninguém agredir ela. Ela já havia, ele diz assim no vídeo, ela já havia tomado quase uma garrafa de vinho, entendem? E ela fazia isso várias vezes. E daí? Ué, tá proibido agora tomar uma garrafa de vinho? Eu tenho amigas que tomam 2. O pessoal é, né, valente na bebida. Eu não tenho fígado pra isso, não. Mas e daí? E se ela tivesse tomado uma garrafa de velho barreiro? O que isso tem que ver com a história? Porque daí ela começava a me ofender. Tem gente que quando tá alcoolizada fica mesmo provocativa, ainda mais que era público, né? Que eles já tinham problemas no relacionamento. É possível mesmo que ela tenha até xingado ele. E aí o que um homem sóbrio, porque ele faz questão de dizer há 5 anos eu não bebo, né? Como se fosse, né? Isso provasse qualquer coisa. Tem muita gente que não bebe e faz atrocidades também. E aí ele vai lá e diz que ela me provocava, né? Falava uma série de coisas. Tá, então se ele estava sóbrio e ele é tão boa pessoa, o que uma boa pessoa sóbria faz quando uma pessoa alcoolizada começa a berrar com você? Você vira as costas e sai andando, gente. É tão simples. Vocês acham que ninguém bêbado nunca tentou extrapolar o limite comigo? Né? Eu tive um pai que, né, usou de bebida alcoólica alguns anos da minha infância, né? Eu tenho recordações, né, de coisas. Então, assim, eu fazia o quê? Eu ia para cima do meu pai com uma faca? Não, né? Eu virava as costas, ia para o meu quarto, eu pedia para ir para casa da minha avó, né? Quando eu era maiorzinha, eu ia para casa da vizinha e eu saía dali. Eu era uma criança, né? Nem sabia o que fazer, né?
Então, assim, exatamente, Mandes. O caso da Ana Hickman não o fato, né? Mas o tratamento que começa a ser dado por parte da mídia, né? Da imprensa e das redes sociais, né? Essa manipulação de narrativa é muito parecido com o que foi feito com a Monique, sim, tá? E por que é que a gente não tá aqui só para defender Ana Hickman, Flor de Lis ou Monique, porque, né? Não é isso que está em julgamento, tá? É que eu e você podemos ser vítima desse negócio amanhã. Sabe aquela história clássica? Ai, fulana foi estuprada. Mas também, o que estava fazendo no meio da rua, 1h30 da manhã? Andando, pessoa. Ela estava andando. Queria o quê? Com uma saia curta daquela? Ficar fresquinha, provavelmente, né? Nesse calorão. Tô até de alcinha, que hoje não consegui colocar blazer, gente. Me desculpa, eu normalmente sou mais formal, mas hoje não rolou, né? O que uma mulher quer quando ela sai na rua de noite sozinha de saia curta? Andar na rua de noite sozinha de saia curta. É isso que ela quer. É muito difícil entender. Entende? Então, esse pensamento maquiavélico, né, junto com o machismo estrutural que é presente em grande parte nas próprias mulheres, tá? Junto com estratégias de PNL, de marketing, tá? De narrativas de comunicação, colocam uma mulher no banco dos réus. A gente já teve mulher condenada aqui no Brasil que ela era vítima e ela virou a ré, e depois para provar, ai meu Deus, isso quando prova, tá? Tem casos nos Estados Unidos, já falei, tem documentário, tem uma série de coisas para vocês verem, tá? Deixa eu ver só aqui o post que eu fiz para eu ver o que foi mais que eu coloquei aqui que tinha me chamado a atenção em relação a isso, tá? Aqui o post. Então eu já falei da questão da bebida alcoólica, né? Da primeira derrota dela, né? Aí o ex-marido da Ana Hickman resolve acusar ela de alienação parental. Ele e parte da torcida do Flamengo, né? Gente, tô falando parte da torcida do Flamengo sem nenhum preconceito, até porque eu sou flamenguista, tá? Mas é porque é um modo da gente falar, né? Como é a maior torcida do Brasil. Uhul! Dizer para vocês que boa parte, né, de homens fazem isso no Brasil. A mulher alega, né, na justiça, vai lá e conta que o pai estava abusando, mas ela não tem muitas provas, né? Ela tem a sua narrativa, ela tem às vezes a narrativa do filho, às vezes ela tem um print de WhatsApp, mas ela não tem muita coisa. O que o pai faz para se vingar? Vai lá e processa a mãe por alienação parental. A minha vida é isso, gente, tá? E olha, eu atendo casos de falsas acusações, sim, tá? Tem mulheres que fazem falsas acusações? Tem, infelizmente tem. Mas tem muita mulher que está falando a verdade, tá? E que ao invés dela ser ouvida, da criança ser protegida, ela acaba tendo que responder um processo, tá? Porque ela não conseguiu provar que o marido era um agressor. E aí lá vai essa mulher responder por alienação parental. É um absurdo tão sem tamanho, né? E o que essa mãe estava tentando fazer, gente? De péssimo, de mal e de errado, tentando proteger o filho, né? Ou a filha. Então, bom, em relação ao caso da Ana Hickman, não dá realmente para esse tipo de alegação, a não ser que ele venha a público dizer que há não sei quantos anos, né, que ele tem provas que Ana Hickman fazia não sei o que com o filho. Mas se ele está se referindo ao fato dela ter entrado com a medida protetiva para não deixar ele se aproximar, e inclusive ela, né, permitiu, parece que chamada de vídeo, chamada telefônica, né, do filho com o pai, e ele quer chamar isso de alienação parental, ou ele quer chamar de alienação parental o fato que a Ana Hickman sentou com o filho e foi contar para ele, né, a verdadeira situação financeira do casal para preparar o filho para mudanças, talvez mudar de casa, ir para uma escola mais simples, né, ter um padrão de vida, né,
mais modesto, né? E porque o marido dela vem no vídeo e fala, né, sobre isso, que isso o incomodou, né? Então, nem tem tempo suficiente para uma acusação de alienação parental, tá? Nem tem ali uma robustez, tá? Agora, essa aqui é a pérola da pérola, que no começo desse mês eu viajei e eu tava no aeroporto, eu fiz uma mini live aqui para vocês, ela ainda tá aqui, se você procurar aqui, você acha uma mini live que eu fiz no aeroporto, eu entrei ao vivo, igual repórter, né, de rua aqui, né, fazendo plantão. Quando eu soube desse caso da Ana Hickman, trazendo um alerta que eu quero falar novamente sobre ele, porque esse é o alerta mais importante de todos. A Ana Hickman fala, né, que mas por que ela não fez nada antes? Mas isso já acontecia antes, sim, acontecia antes, inclusive várias coisas, tá público, né, de briguinhas e farpinhas do casal, né? Eu acho que tinha chegado num ponto em que já estava tão normalizado aquilo que eles achavam normal, né, botar ao vivo, tipo vida real, né? Já nem parecia estranho. E aí perguntam para ela, né? Por que você não fez nada, né? Deixa eu ver o que a Amanda está fazendo. Os canais de comunicação dando voz a ele, pois é. Vão dar voz, porque ele é macho, né? Então, é isso. É sobre isso a nossa luta, vocês estão entendendo? A gente não tá aqui para falar só de Ana Hickman, nem Flor de Lis, nem Monique Medeiros, nem de outras pessoas. Não é só isso. Somos nós. Sou eu, são vocês. Pode acontecer com a gente, tá? Se der tempo, eu vou contar uma situação que eu passei. Mas, voltando aqui então, o que ocorre? Eu vim ao vivo lá do aeroporto falar com vocês, o que chama atenção e que a Ana Hickman conta, né, nessa situação, que ela falava com as amigas, falava com a família, com conhecidos, né, do trabalho deles ali, e o pessoal dizia o quê? Ai, mas para pensar, olha o seu filho, né? Ai, mas ele é seu marido, né? Você tem que ver se é isso mesmo que você quer. Ai, puxa, mas, né? E as empresas, como é que vão ficar? Puxa, mas e a imagem de vocês nas redes sociais, né? Na TV, aquele casal, né? E tal. Como que vai ser? Literalmente, gente, presta atenção. Se você tiver papel, caneta aí, tá? Você anota. Se você não tiver papel e caneta, você bota isso aí na sua cabeça. Assim que você puder, você anota. Escuta aqui, dica de diamante da Titia Elisa para vocês, tá? Titia Elisa é o apelido que uns alunos colocaram em mim, né? Um tempo atrás. Né, que se chama a professora de tia. E eu acho fofo, acho carinhoso. Sabe o que está por trás desse tipo de conselho? Pensa nos seus filhos, pensa na empresa, pensa no patrimônio, pensa no que as pessoas vão dizer. Sabe o que está por trás? Você sabe exatamente como se traduz isso? Aguenta, paga, sofre, cala a boca, para você ter o que você tem. Eu, Elisa, passei por isso, eu vou contar aqui para vocês no final. Fica bem quietinho. Por quê? Então, manter o patrimônio não depende do sujeito ser honesto, direito e cuidar das empresas e não agredir a esposa. Não. Manter o patrimônio depende dela apanhar e ficar calada. Manter a aparência do casal não depende dele procurar uma terapia para lidar com as questões, né? Depende dela calar diante das humilhações públicas. Né? Manter ali a família não depende dele ser um bom marido e um bom pai, depende dela aguentar os chiliques e as agressões dele e silenciar, calar a boca, enxugar as lágrimas, passar base corretiva aqui no roxo e trabalhar no dia seguinte. É isso. Então escreva, tá? Toda vez que alguma amiga, colega, que as pessoas dizem, mas ele te ama, está dizendo assim, cala a boca e paga o preço. E aí, vocês sabem, né, que eu quando me animo assim, de vez em quando eu fico cruel,
né? E aí eu tenho as meninas aqui que são minhas alunas, né? Diz que toda aula minha tem aquele momento tapa na cara. Então lá vai o primeiro tapa na cara, assim, de verdade da gente hoje, tá? Aquele saculejo que a gente precisa, já que a gente está falando em violência, mas é aquele tapa na cara, né, da consciência, tá, gente? O que acontece? O nome disso é prostituição. Eu não tenho nada contra as profissionais do sexo, tenho profundo respeito, é uma profissão dificílima, né? Respeito quem decide dispor assim do seu corpo, cada um faz do seu corpo o que quiser, não tenho nada contra, tá? Mas a gente precisa dar nome às coisas, tá? Dizer que uma mulher tem que apanhar, fazer sexo de uma forma que ela não quer, ser humilhada, ser traída e calar a boca para ter uma casa, um carro, uma empresa e uma família, você está dando coisas materiais para uma pessoa em troca do corpo dela, da saúde mental dela, da sexualidade dela. É ou não é? Põe foguinho aqui se você concorda com o que eu estou falando, se você já tinha parado para pensar nisso. Tá? Eu não tenho nada contra a prostituição, tá? Tenho um profundo respeito por quem, né, exerce essa profissão, uma profissão muito difícil, tá? Não importa se foi porque tinha ou não tinha opção, se faz porque gosta, porque é levada à breca, como se... Não importa. As prostitutas merecem todo o nosso respeito, são mulheres iguais a nós, com todos os nossos direitos. Agora, que o nome do que se espera dessas mulheres é prostituição, tá? Então, a gente tem que parar para pensar que a prostituição, ela não se exerce só em sites e esquinas, né? Ela é exercida em muitas mansões aqui do Brasil, né? Onde você tem que fazer sexo do jeito que você não quer, aguentar tratamentos que você não quer para ter um padrão de vida. Nós estamos em 2023 e nós estamos pedindo que uma mulher do porte de Ana Hickman faça isso. Isso já foi pedido para uma mulher como eu, entende? E quando eu falo do porte da Ana Hickman, é uma mulher que pode trabalhar, que tem estudo, né? Não é uma mulher que sequer sabe ler e escrever e precisa daquilo para comer. E o mais absurdo é que nós mulheres paramos e pensamos, é mesmo. É melhor eu me comportar, senão eu vou perder tudo. Mulheres do nosso porte, porque eu já fiz isso também. A Ana Hickman já fez, Monique Medeiros já fez, vocês talvez que estão me ouvindo já fizeram. Entende? Essa é a questão. Eu não tenho nada contra uma mulher vender o seu corpo, ir lá, né, e fazer do seu trabalho. Mas ela escolhe o cliente que ela quer, ela trabalha o dia que ela quer. Algumas, né, nem todas têm essa liberdade, estão em processos aí, né, de tráfico humano, mas estou falando num geral, vocês entenderam, né, o que eu quero dizer. Então, gente, não tem condição, tá, da gente não refletir sobre essas coisas. E foi isso que eu falei na live. Agora, conta aqui pra mim, o que é que você tem dito, ou o que é que você tem ouvido, né, as pessoas dizerem quando uma mulher se queixa do marido? Ah, mas ele te ama, ele tem ciúme porque ele gosta de você, ah, mas é o jeito dele, ah, mas vida de casada é assim, ah, mas ele te dá de tudo, ah, mas e os seus filhos? Ah, mas você vai abrir mão de tudo isso? Ai, mas você vai se separar de novo? Você só vai trocar de problema, todo homem é assim. Aceita que dói menos. Gente, eu não sou dessas feministas radicais, assim, não, sabe? Mas talvez até seja, né? Não sei. Mas eu, né, não sigo muito os perfis de feminismo, não fico lendo sobre isso. Mas tem uma figurinha que sempre aparece, geralmente é no Dia da Mulher, que eu adoro, né? Que é dizendo assim, que uma mulher sem um homem é como um peixe que não tem uma bicicleta. Eu amo essa frase. Pessoas do meu Brasil e de Portugal, que eu sei que estão me ouvindo aqui também, fala uma coisa pra mim. Ele só estava estressado, é ótimo,
né? Vai na igreja, reza, né? Leva no padre, no pastor, no bispo, no monge budista, na sinagoga, na mesquita, no centro espírita, né? A gente ainda tem que ser líder espiritual dos caras. Então, assim, até me perdi. Eu ia falar uma coisa aqui e esqueci. Daqui a pouco vai voltar. Mas é essa questão, sabe, que eu acho que a gente tem que parar para refletir de em que lugar as pessoas tentam colocar a gente. Lembrei, eu estava falando do peixe sem a bicicleta, né? Gente, eu sou uma pessoa super romântica. Ontem eu estava conversando com a minha filha, né? E eu estava dizendo justamente isso. Você pega a minha lista do Netflix, qualquer hora eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Essa época eu faço a festa. Adivinha o que eu tô assistindo nessa época? Todos aqueles filmes idiotas de Natal, eu assisto todos. O roteiro é sempre o mesmo, né? A moça vai para a cidade do interior, é o cara aí, encontra alguém, se apaixona e tem algum problema ali entre eles, param de se falar, se separam e depois tudo fica bem e se reúnem numa linda noite de Natal. A gente já sabe até o roteiro. Eu adoro assistir aquilo. Eu sou romântica. Eu tenho uma filha muito bem casada, eu tenho um filho que tem uma namorada maravilhosa, minha nora, que eu amo de paixão. Vou até falar o nome dela aqui, tá? Só em homenagem a ela. Eu sei que ela não vai ver essa live, mas eu vou contar depois pra ela. É a Jéssica. Jéssica é maravilhosa, é como se fosse uma filha pra mim, né? Então eu sou assim, entusiasta de casamento, né? Eu tenho 2 irmãs super bem casadas, com 2 maridões maravilhosos, né? Eu gosto de um casamento, eu acho lindo, eu acho romântico, não tenho nada contra casamento, não tenho nada contra gente hétero, né? Não tenho nada contra a população LGBTQIA+, nada, tá? Agora, você me dizer que uma mulher precisa de um homem, você comprou briga comigo, porque não precisa não, tá? Essa história de você tem que ter alguém para cuidar de você quando você envelhecer, pessoa, em que mundo você vive? Porque aqui no Brasil, homem não cuida de mulher velha não, amigo. Vocês conhecem algum homem que está cuidando de mulher acamada? Deve ter um perdido. Vai em fila de presídio, que eu frequento muito. Vai ver quantos homens tem na fila de um presídio feminino. E vai ver quantas mulheres tem na fila de um presídio masculino. Vai nos hospitais. A minha filha que faleceu morreu de câncer. Tá? Pergunta o que aconteceu com o companheiro. Tem um livro, inclusive, que eu já escrevi, algumas pessoas aqui têm, né? Depois eu posso deixar o nome para vocês, tá? É gratuito, dá para baixar a história e ler a história da minha filha, tá? No dia da cremação da minha filha, ele mudou o status dele no Facebook para em um relacionamento sério e colocou a foto dele beijando a outra. Faziam 15 dias que a minha filha tinha morrido. Tá bom? Para você que acha que uma mulher precisa de um homem, cara, quem é mulher hétero, é muito legal ter um homem. E quem é mulher lésbica, é muito legal ter uma companheira, né? Uma namorada, um amante. Eu não tô discutindo isso, não tô dizendo que não é bom, é bom. Agora, ser bom é diferente de você precisa, entendeu? Você tem que suportar qualquer coisa para não ficar sozinha. Oi! Você tem que apanhar, você tem que ser estuprada, dormindo, você tem que dar quando você não quer, você tem que ser ofendida, né? Você tem que ser traída, né? Gente, como assim? Porque você tem que ter um cara. Nossa, mas uma mulher... Gente, olha, pense das coisas que eu amo fazer na vida. Eu adoro viajar sozinha. E eu viajo muito por conta do meu trabalho, né? Então, assim, todos os lugares que eu vou, seja no Brasil ou no exterior, eu sempre saio. Eu quero conhecer o que tem na cidade. Quando é fora do Brasil, então, se for um país diferente que eu não conheça, né? Uma coisa assim mais exótica. O que se come aqui? Quero ir lá, eu vou para o restaurante sozinha. Gente, eu jantei sozinha e tive a audácia de pedir uma garrafa de vinho no Marrocos, que é um país muçulmano, né? E eu estava lá, plena, né? No restaurante, né? Pedi uma bela massa, era inverno. Pedi um vinho, obviamente que eu notei os garçons assim, né, tipo, uau, né, que acontecimento, mas eu estava lá, pleníssima, entendeu? Tô nem aí. Você sabe o que as pessoas vão pensar?
ela não tem uma pessoa com ela, sentada ali do lado. E isso diz o que sobre mim? Você sabe o que diz sobre mim? Meus diplomas, meu conhecimento, tudo que eu produzi na minha vida até hoje é quem fala sobre mim. Não é quem está plantado do meu lado ou na minha cama. O que essas pessoas pensam é problema delas, não é meu. Entende? De verdade, vocês já pararam para pensar nisso? Mesmo o pessoal da psico. A opinião dos outros. Gente, o que tem a opinião dos outros? Sabe a opinião de quem que devia importar para vocês? Dos seus empregadores, né? Da sua família, né? Que vai, sei lá, ter algum conflito com você. O que importa o que pensam de mim? Vão achar que eu sou mal amada. Ache. E daí? E se essa pessoa achar que eu sou bem amada, o que isso muda na minha vida? Entende? As pessoas dão muito valor para a opinião alheia. E é por isso que a opinião alheia tem esse poder de massacrar as mulheres. Teve mais gente que já me pediu aqui quando aquela moça, desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas recente, se alguém lembrar, escreve aqui para mim, por favor. É uma influencer, né? Faleceu recente, mês passado, início desse mês, porque foi fazer uma lipoaspiração no joelho. E a garota era linda. E aí me pediram, prof, fala um pouco sobre isso. Mas aqui, como foge um tiquinho da minha área, acaba que eu tô sempre aqui, né, produzindo conteúdo que tenha mais a ver. A Valesca estava falando aqui agora há pouco, né, que isso também se aplica a mulheres que não querem ter filhos. Essa minha filha que faleceu, ela não queria ter filhos. Ela casou, mas ela não queria ter filhos. O marido também não queria. E ela adorava criança. E as pessoas olhavam para ela e diziam, mas você adora criança? Ela falava, sim, mas gostar de criança é uma coisa. Criança é uma coisa fofa, linda. Querer ser mãe, me dedicar a minha vida para cuidar de uma pessoa, colocar minha carreira em segundo plano, parar de viajar, é outra. Eu não vou ser mãe. E a minha filha sofreu muito. Sofreu a ponto de me ligar chorando várias vezes, com mãe, sogra, irmã, cunhada, tio, irmã não, foi mal, tá, Morgana? É o jeito, né, de falar, com todo mundo cobrando, entende? Cara, eu tive 4 filhos, a minha filha tem, né, 2 filhos dela e 2 do marido, e daí? E eu sempre apoiei que a minha filha não tivesse filho. Por que tem que ter filho? E aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Aqui. Eu vou tentar não esquecer o que eu vou falar, tá? Questão sobre a maternidade compulsória. Alguém escreve aqui para mim, maternidade compulsória. Mas a gente cria mecanismos, né, de prender as mulheres para elas não se desenvolverem. O luto materno, eu dei uma aula sobre isso anteontem, lá no SUB de Brasília, né, virtual, falando sobre isso. A mulher que perde o filho também, um dos motivos, tá, pelos quais mães não conseguem lidar muito bem com a perda dos filhos no longo prazo, porque a curto prazo ninguém consegue mesmo, que é uma coisa horrorosa, é uma pressão social que diz que como a gente foi feita para ser mãe, quando o filho morre, você meio que tem que morrer junto. Que coisa estranha, uma mulher que já perdeu um filho está numa festa comemorando. Eu tenho um grupo de mães, né, que tem mais de 300 mulheres hoje em dia do Brasil inteiro, que graças a Deus saem, viajam, tomam um vinho e dançamos forró, né, e dançamos outras coisas também, tá? Porque uma mãe não tem que morrer junto com seu filho. Nós somos seres, entende? É tanta coisa junta, gente, sabe? É tanta opressão. E aí, essa questão, né, que eu ia falar sobre a maternidade compulsória, você obrigar uma mulher a ser mãe, você obriga que ela fique submetida, muitas vezes, dentro de um relacionamento. E isso afeta a carreira dela? Afeta os estudos, afeta sim, né? Quando você faz... Eu fui mãe porque eu quis. Eu casei super nova porque eu queria, eu botei na minha cabeça, eu queria ter um monte de filho, eu queria ter tido 5. Só tive 4, mas adotei alguns de coração, né?
Então eu sempre quis, isso não foi imposição social, né? Eu sou filha única biológica, eu tenho 2 irmãs, né? Mas são adotadas de coração também. E eu queria fazer minha família, eu queria ter um bando de menino na mesa, né? Era a minha viagem naquela época, né? Agora, você obrigar uma mulher a fazer isso, olha, daria pra gente emendar essa live. Algum dia a gente vai fazer uma tertúlia aqui, né? Como é que é? Como é que chama? Uma vigília, né? Vamos entrar à noite adentro para discutir descriminalização de aborto também. O que tem por trás disso, tá? De você obrigar uma mulher que ela tem que ser mãe. Mas o que eu queria falar da história da influencer que morreu por conta da aparência e que tem a ver com o caso da Ana Hickman? Porque a próxima coisa que eu ia falar, alguém manda para mim também no WhatsApp, prof, fala também sobre as ofensas do marido da Ana Hickman, a aparência dela. Isso é outra coisa que eu vi hoje à tarde, senão o post ia ficar muito grande, mas eu vou falar amanhã. Então alguém me manda no Zap, por favor, para não esquecer. Então, na época da minha avó, das minhas avós, a obrigação delas era apenas, pense o preço, né? Apenas ser dona de casa e ficar em casa, né? E cuidar dos filhos, cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar, arrumar e cuidar das crianças. Ai, que bom, agora nós mulheres podemos ir para o mercado de trabalho, não precisamos mais ser donas de casa. Uhul! Só que não, porque tem com certeza um lado bom, né? Olha, eu aqui que sou uma mulher totalmente independente, mas não foi 100% bom, porque nós continuamos com a carga doméstica e dos filhos, a maioria das mulheres. Tá? São poucas mulheres que realmente dividem, isso geralmente é ainda no exterior. Eu eduquei um filho, agora já falei da Nora, né? Agora vou fazer propaganda do filho, que é o namorado da Nora, né? Que eu criei ele para ele cuidar da casa onde ele morava e para ele cuidar dele, tá? Então, na casa, hoje em dia eles quase moram juntos 100% do tempo, né? Fica aquela coisa de ficar na casa, mas ainda não estão casados. Quem limpa a casa é o meu filho. Ela não gosta de limpar a casa. E ela não vai limpar a casa se ela não gosta. Ela vai fazer supermercado, ela vai fazer outra coisa, ela lava roupa, ela gosta de lavar roupa. Então a roupa, quem lava é ela. Quem limpa a casa é o meu filho. E eu tenho muito orgulho disso. Eu acho lindo chegar na casa do meu filho, tá com um rodo na mão, limpando a casa, e ela tá secando o esmalte. Fantástico! E também acho lindo a minha outra filha que resolveu parar de trabalhar e criar os filhos até uma certa idade. Palmas para ela, sabe por quê? Porque ela pôde, foi uma decisão dela, ela quis. O marido sempre apoiou se ela quiser trabalhar fora e ela já trabalhou fora há muito tempo, né? Então é disso que se trata, é poder escolher. Então vamos lá, abaixar um pouco o celular. Os comentários estão na frente do meu rosto. Assim tá bom? Desculpa, alguém devia ter me avisado antes. Tadeu, sempre tão gentil. Obrigada, Tadeu. É porque pra mim aparece diferente aqui na tela, né? Então, gente, ainda tem um comentário fixado ou não ficou fixado? Tadeu, me fala aí que aí eu já... eu tinha fixado um comentário da Ana Paula. Imagina, um prazer. Só me diz se tem comentário fixado para eu poder tirar, que aí também já diminui aí um pouco, né? Tem sim? Onde é que eu acho, gente, agora o comentário fixado? Como que eu faço para achar? Desativar comentários. Agora eu não sei, porque para mim não aparece, sabe? O que tá fixado. Alguém sabe como que eu faço? Aqui pra mim nos comentários não tá aparecendo, sabe? Desativar comentários, não é isso que eu quero. Desativar perguntas, copiar link, não é isso. Eu não sei onde é que eu vou achar esse comentário aqui agora, porque tá tão lá atrás. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Porque aí melhora a visualização. Ah, tá aqui, ó. Achei. Agora é para desafixar. Pronto.
Espero que tenha resolvido, tá? Alguém me fala aí se sumiu o comentário, eu tentei. Saiu? Ah, beleza. Pronto. Aí agora subiu a minha tela aqui, ó. Oh, meu Deus. Pronto. Então, gente, como eu estava falando, né, da questão que a gente acha muito legal, né, que agora a gente foi lá pro mercado de trabalho, a gente continuou com toda a sobrecarga doméstica dos filhos, de limpar a casa, de cozinhar, mas tem coisa pior. Na época da minha avó, a mulher podia ser gorda, ter celulite, ela usava uma make, né, usava aqueles vestidos, né, botava aqueles bobs no cabelo, mas era aquilo ali, né. E hoje em dia? Hoje em dia, você tem que parir gêmeos e 30 dias depois exibir a barriga tanquinho. Se você colocar na ponta do lápis o quanto de dinheiro, de tempo, né? Porque ir num salão fazer a unha requer tempo. Aí por isso que eu venho aqui, quando eu vou fazer live, eu passo um cintilante para dar uma disfarçada. E o tanto de energia, né? Porque você tem que ficar procurando qual é o creme certo para o seu cabelo, né? Papapá. Quando eu cortei o cabelo, quem me segue aqui há muito tempo sabe que eu tinha o cabelo louro na cintura, né? Até a época da pandemia, né? Aquele cabelo padrão, né? Que a mulherada gosta, né? Aquele cabelo louro, liso, né? E aí, um pouco tempo depois da pandemia, eu cortei o cabelo assim, né, curtinho como eu tô usando agora, e as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, você teve coragem? Aí eu não entendi o quesito coragem, né, eu dizia, por que coragem? Ai, mas aquele seu cabelo era tão lindo. Aí eu falava assim, mas dava tanto trabalho. Ai, mas era lindo. Eu falei, mas o que me importa é o trabalho, né? Então, o quanto que a gente, sabe, gasta da nossa energia procurando produto, vendo promoção, olhando, será que eu uso tal creme, será que não sei o que. Nessa idade que eu tô agora, né, que eu vou fazer 60 anos daqui a pouquinho, e eu adoro falar isso, encho a boca, e não gosto quando olham pra mim. Agora eu vou falar a verdade, tá? Nunca falei isso em público, mas eu vou falar agora. Eu não gosto quando dizem pra mim, mas não parece. Eu não gosto, de verdade. Porque eu tenho orgulho da minha idade, né? Porque tem cabelo branco aqui, tá? Porque tem, ruga, aqui tem flacidez aqui. Essa sou eu e essa serei eu. Eu não tenho nada contra quem faz, cada um no seu, né? Mas eu gosto, né? Eu tenho orgulho de ter chegado nessa idade, porque Deus sabe o perrengue que foi eu sobreviver e chegar até aqui. Então eu encho a boca mesmo para dizer, vou fazer 60 anos. E você é aquela que usa carteirinha e credencial e entra na fila preferencial, na moral. Já falei pro meu filho, dia desses, que qualquer hora eu vou comprar uma bengala para eu ter mais segurança de andar nas calçadas de Curitiba, que é aquela pedrinha portuguesa. Quando chove em Curitiba, de vez em quando eu meio que quase escorrego. Eu falei pro meu filho, tá aí, né? Uma bengala é uma boa. Ele olhou pra mim e falou, se eu te conheço, tu vai botar uma fita neon ou LED nessa bengala. Eu falei, a minha cara, né? Então, por que eu tô trazendo isso, gente? Porque foi um outro padrão de opressão a que a Ana Hickman estava submetida também, né? O marido chama ela de gorda. Gente, como alguém consegue chamar Ana Hickman de gorda? Se a Ana Hickman é gorda, eu sou o quê? Não é, né? Vou fazer que nem o Mariano Suassuna, né? Eu já passei da baleia orca assassina e eu tô achando ótimo, porque eu amo o meu corpo, me sinto confortável com as minhas formas, gosto das roupas que eu uso, tô nem aí. Mas percebem que não dá para chamar a Ana Hickman de gorda? E ele chegar e dizer que ninguém vai querer a Ana Hickman velha, pois eu queria, olha, hoje eu quase mandei um direct para Ana Hickman, que eu sei que ela não vai ler, né? Mas quem sabe chega a ela, eu quero a Ana Hickman velha. Vamos subir essa hashtag, né, em apoio a ela? Queremos a Ana Hickman velha. A gente quer uma Ana Hickman com 90 anos fazendo aquelas receitas fofas que ela faz. Queremos uma Ana Hickman de cabeça branca, tá? Que superou tudo o que esse cidadão fez para ela.
Hashtag queremos Ana Hickman velha e gorda, porque a Ana Hickman gorda vai se parecer com a gente vai continuar amando ela. Ela não precisa engordar para nos agradar, mas envelhecer ela vai e a gente vai continuar amando ela. Então, gente, é isso que a gente precisa entender, que foi criado todo esse padrão de beleza feminino para manter as mulheres ocupadas, preocupadas e sem dinheiro. Eu fiz recente agora, né? Vocês devem ter acompanhado aqui um processo seletivo para oferecer bolsas de estudos, né? Porque chega o final do ano, o pessoal acaba o curso, então sobram vagas. E todo mundo me pede, dá bolsa, eu dava uma bolsa aqui, uma bolsa ali e tal. Isso, Renata, ótimo. Vamos subir essa hashtag. Queremos Ana Hickman do jeito que ela é, né? Mas não do jeito que ela é artificial, né? Com tanta make, tanta coisa. Vamos aperfeiçoar essa hashtag aí até o final dessa live. Eu gostei da ideia. Mas entende? Eu acho que desse jeito, se a gente fala assim do jeito que ela pode pensar do jeito que eu sou hoje, né? E a gente vai querer ela. Julieta! Veio me ver aqui, Julieta. Tão em dívida com você, né? Você me manda bom dia, me manda boa tarde, mas eu não consigo. Juju, minha amiga querida, tá? Beijos pra você. Incrível, eu nem sabia que Juju assistia a live, Ana Paula. Se tu não fala aqui, boa noite, tia Juju, eu não ia reconhecer. Então, gente, o padrão opressivo de beleza que a Ana Hickman está sendo cobrada pelo marido de ser gorda, não poder ficar velha. Ela vai fazer o quê quando envelhecer? Quando ela tiver 80 anos, vai ficar como assim, não? Ela não vai conseguir nem falar. É o mesmo padrão que matou a tal influencer que foi fazer uma lipoaspiração no joelho, gente. Né? Agora tem padrão para joelho. Então, por que eu estava falando do processo de bolsa de estudo? Porque a maioria das mulheres escreve para mim e fala: não tem dinheiro para fazer um curso seu. Não tô criticando de forma alguma, tá? Eu acolho todo mundo, eu dou desconto para todo mundo. Hoje eu dei uma bolsa para uma pessoa, né, que vocês vão conhecer aqui depois, né? Uma mulher negra, que sofre racismo, que é psicóloga, que tá lutando pra caramba, que o sonho dela é ser psicóloga forense, ela mora num lugar muito longe, ela não tem recurso nenhum para isso, quase, né? E eu fui lá e falei: vem pra cá que você vai estar comigo sem pagar nada, porque você merece, né? Muitas merecem também, mas eu não consigo fazer isso para todas. E eu escuto a mulherada com unha de gel, cílio artificial, né? Já com botox, né? Com aplique no cabelo, vim falar comigo numa ligação de vídeo e dizer: é porque eu não tenho dinheiro para fazer seu curso. Cara, é legal a gente se cuidar, mas que prioridade a gente está dando para ser independente? Entende? Essa é a questão. Porque se você já é independente, aí, amiga, você pode botar 33 botox na cara todo dia se você quiser, beleza, né? Tudo bem. Mas você deixar de investir num curso que pode melhorar a tua carreira para você botar unha de gel. Quanto custa uma unha de gel? Galera, escreve aqui pra mim, quanto custa a unha de gel? Bota aqui que eu quero saber. Né? Porque tem mensalidade de curso meu que custa R$129, né? Tem curso que, se você for dividir em 12 vezes, sai, sei lá, R$7 por dia. Cara, não, entende? E não é porque é meu curso, eu tô falando de qualquer outro curso, qualquer outra coisa, entende? Vai se capacitar, pega esse dinheiro, bota numa aplicação. Dá para aplicar R$100. Segue lá a Nath do Me Poupe, né? Aquela mulher maravilhosa também, né? Do Desfodere-se, né? Ela é ótima. Sabe, investe num consórcio, sabe, paga uma prestação de um lote, sabe, agora fica botando, né, cabelo artificial, né, e aí o que tem por trás disso? O que a gente chamava de complexo de Cinderela. Eu vou botar cabelo artificial, botox, não sei o que é um homem que vai me dar tudo que eu quero. E que tal você conseguir tudo que você quer sem precisar passar por essa parte? Como eu falei, ter um homem ao lado ou uma mulher ao lado é muito legal. Agora, usar isso como meio de evolução financeira,
em 2023, complicado, né, gente? Bem complicadinho, né? Então, são essas questões. Deixa eu ver aqui rapidinho o que mais que eu botei nesse post de hoje, fora o que amanhã vai ter mais, tá? E que a gente vai comentar ainda, mas teve mais coisa aqui que eu falei. Ah, aqui, ó. Já falei, né, da família e dos amigos que diziam que ela tinha que aguentar. Agora vem essa aqui. Tem duas ainda da Ana Hickman aqui pra gente falar, tá? A narrativa dele, né, e de algumas pessoas que comentam lá, né, nas coisas que ele publicou, que ela começa a ser retratada até nas próprias situações de desavença ali entre o casal, né, que veio a público, que ele brinca e fala assim, olha aí como que você é mandona, olha aí como que você é impaciente. Tem um momento lá que ela tá arrumando uma... Gente, na minha época a gente falava penteadeira, tá? Não repara não que eu sou velha mesmo, né? Já falei aqui. Eu não sei como é que chama hoje em dia aquela mesinha que se enche de maquiagem, tem um espelho com luz. Na minha época eu chamava aquilo de penteadeira. E ela tá lá arrumando as coisas e ele chega e fala, até que enfim, hein? Resolveu arrumar. Ou seja, já chega criticando o negócio que é dela, né? Que não é dele, né? Então ela faz daquilo, né? O que ela quiser. E ela fala assim, eu arrumei sim porque eu quis. E aí, camarim, tá? Camarim, Valesca, aprendi, obrigada. O camarim dela. É que camarim pra mim é uma sala, né? Com... Você bota as roupas, né? O camarim das atrizes. Ah, Maria Eduarda chama de penteadeira. A Renata falou que é penteadeira também ainda. Então, vocês sabem do que eu tô falando. E aí ele fala, viu? Olha aí, respondona. Olha aí, bocuda. O cara chega, critica a mulher, debocha dela, filma, publica e quer que ela responda como? Entende? Então, essas coisas começam a falar, nossa, mas a Ana Hickman tinha milhões. Pra que uma pessoa precisa de milhões? Porque ela quer. Sabe pra que uma mulher precisa ter milhões de reais, de dólares, de euros? Porque se isso fizer sentido pra ela. Entende? Acabou. Então, começa-se agora, começa a perceber, vão lendo os comentários das postagens. Nossa, mas ela sempre estava ostentando, né? Então, vamos agora começar a fazer a mesma coisa. Ela estava mal criada, né? Mal criada. Já vou falar desse mal criada, é o próximo tópico. Então, começa a se mostrar que, mas meu Deus, mas Ana Hickman tem não sei quantos milhões. Precisa essa briga aí, etc. Então começa a ser feita, né, uma imagem dela como uma mulher ambiciosa, né? Igual foi feito com a Monique Medeiros, né? Monique Medeiros sempre trabalhou, sempre pagou suas contas, sempre andou muito bonita, bem arrumada, né? Mas aí pega uma foto dela bem vestida na porta da delegacia e fala, olha aqui, interesseira, ficou com Jairo para ter dinheiro. Oi! Que conexão é essa que você fez? Você conhece a pessoa? Você sabia como ela se vestia antes? Entendeu? Sabe umas coisas assim, nada a ver? E aí, por que tem que transformar a mulher na interesseira? Vamos lá, gente, vocês sabem a resposta. Porque a mulher interesseira é a que tá errada, é a que não presta, é a culpada, ela só quer dinheiro, ela é uma vagabunda. E aí você joga a moral da mulher lá no chão e ela merece apanhar. Vocês estão percebendo quanta coisa tem por trás? Muita coisa tem por trás. E aí aqui a outra, né, que a Maria Eduarda falou, né, que ela não é mais obediente, né? E quem é que tem que ser obediente numa situação dessa, né? Onde é que está escrito que a gente tem que ouvir, né, absurdo de marido e calar a boca e baixar a cabeça, né? Em 2023, quase 24. Não dá. Mulher independente incomoda muito, né? Muito. Né? Muita gente chega pra mim e fala assim, mas você não pensa em casar de novo? Aí eu digo, não, hoje em dia não penso mais em me casar de novo. Aí, você sabe qual é o segundo comentário? Escreve aqui. Escreve qual é o comentário. Que eu ainda sou bonita e nova. E aí, você é bonita e nova pra você ter um cara que te dê as coisas? Entende?
de novo voltamos para a história da prostituição, né? Com todo respeito aos profissionais do sexo, né? Então, assim, a gente tem que ser boneca, né? A gente tem que ser, né? Eu boto maquiagem, né, para aparecer aqui, porque eu estou acostumada a fazer isso no meu trabalho. Quem trabalha em tribunal anda de tailleur, né, de toda, né, isso é do meu trabalho. Algumas pessoas aqui, se eu não tenho medo de morrer sozinha, eu espero, né, morrer sozinha para não ter que ninguém passar por esse estresse junto comigo, né? Mas até parece que é o homem que vai estar segurando a sua mão. Quantos homens vocês conhecem que estão segurando a mão da mulher velha doente em cima da cama e quantas mulheres vocês conhecem na situação contrária? Em todos os lugares que eu morei, todos os condomínios e bairros, tem muita mulher cuidando de homem em cadeira de roda, na cama, entubado, no oxigênio, com sonda. E eu acho que eu não conheço, né, o contrário, tá? Ah, sim, Renata, eu escuto isso mesmo, né? Cheguei onde eu cheguei, as pessoas olham pra mim, acham que eu não é dizer assim, você tem vontade de amar, você tem um relacionamento, você gosta de se relacionar, você sai com alguém, você curte estar com pessoas interessantes? Sim, claro que sim, né? Tão gostoso isso, né? Mas as pessoas não perguntam isso, realmente, né? A mulher se esfalfou na vida para ter o tanto de diploma que eu tenho, né? Me matei de trabalhar. Faço um trabalho dificílimo que muito macho não faz, né? Porque tem medo de presídio, porque tem medo de um monte de coisa, né? Que eu encaro numa boa e a pessoa olha pra mim e diz, você precisa de um homem. Eu digo, é verdade, eu preciso de um homem. Dia desse eu precisei de um homem que viesse trocar o meu chuveiro. Aí eu liguei lá na empresa, ele veio aqui, eu paguei ele trocou o chuveiro e foi embora, sem olhar pra mim e dizer que eu tinha que emagrecer um pouquinho pra ficar mais gostosa. Graças a Deus, né? Então, gente, as mulheres que adoecem são abandonadas, né? Kátia, você perdeu aqui que eu contei que o meu ex-genro mudou o status do Facebook dele e botou em um relacionamento sério e a foto beijando a outra no dia da cremação da minha filha. Fazia 15 dias que ela tinha morrido. Não foi o dia da cremação, foi o dia que a gente, né, despejou as cinzas, tá? Nesse naipe, tá? Casados há 8 anos, tá? Então, vai vendo, né? Confia que você não vai ficar sozinha, confia. E a última coisa que eu coloquei aqui é que ele começa, né? E muita gente começa a falar também. Ah, você faz as coisas em casa? Ah, eu tenho caixa de ferramenta também. Muita coisa eu faço, mas é porque esse chuveiro, Maria Eduarda, ele tava complicadinho mesmo. Precisava realmente um cara especialista. Mas eu prego quadro. Eu sou marceneira, gente, de hobby, tá? Eu já tenho móveis, né, do escritório que fui eu que fiz, tá? E aí ele passa a frisar e muita gente começa a dizer, mas ela conseguiu tudo, mas foi com a ajuda dele. Em primeiro lugar, aquela cara linda, aquele corpo maravilhoso da Ana Hickman, foi o pai e a mãe dela que fizeram, tá? Não foi ele. Em segundo lugar, quem ela é como pessoa, a simpatia, a inteligência, o conhecimento, a articulação, é ela, não é ele. O que ele fez foi parte administrativa e financeira, né? E ainda ajudou, né, a fazer um rombo pelo que se diz, né? E vai ser provado ou não. Acontece que esse discurso também é perigoso e por isso que eu coloquei aqui, porque fizemos tudo junto, então tá tudo certo ele ter assinado o cheque e não ter falado com ela, ele ter feito negociações sem falar com ela. Entende? Esse papo de nós dois parece que passa a ser. A Mandy está falando aqui de Príncipe Encantado. Já vou te contar a história de Príncipe Encantado, fica até o final que vocês vão gostar. É a história do meu relacionamento abusivo, um deles, tá? Mas essa história, né, de que construímos tudo junto, né? Deixa eu só ver como é que eu tô de bateria aqui, tá? Porque eu falo mais que não sei o que, né? Para que ele se apropriasse das coisas sem ter que dar satisfação para ela. Então, quando é do homem, mas é da mulher também, a mulher tem que dar satisfação de cada centavo que ela gasta.
Mas se é da mulher e o homem é que ajuda, né? Aí ele pode dispor daquele patrimônio como ele quiser. Percebem a cilada? Então, é isso, entende? É exatamente isso. Eu vou tentar contar aqui bem brevemente um pedaço de um relacionamento abusivo que eu passei. Eu estava devendo isso há muito tempo, mas eu ficava pensando assim, que contexto que eu vou fazer isso, né? Porque eu trabalho com agressão, né? E eu raramente atendo vítimas, atendo poucas, né? Como é que eu vou fazer uma live, vem aqui ouvir a minha vida? Ninguém vai querer ouvir a minha vida, né? Mas essa situação da Ana Hickman é tão parecida com a situação que eu vivi, e até porque recentemente, bem recentemente, eu tive notícias dessa pessoa, né? Não ele falou comigo, mas alguém, né, me trouxe uma notícia sobre ele, né? E eu vou contar um pedacinho dessa história para vocês, porque eu acho que realmente é importante, sabe? Mulheres que a gente olha e fala assim, nossa, mulher bem resolvida, toda fodona e tal, uma mulher dessa não passa por isso. Hoje em dia eu não passo mesmo não, mas eu não fui sempre assim, né? Eu não era psicóloga na época, né? E eu já tinha uma separação, né? Então eu tinha filhos, né, do meu primeiro casamento, e aí parece que quando você tem filho pequeno, aí é que as pessoas querem arrumar um marido mesmo pra você, né? Pra cuidar dos seus filhos. Gente, assim, não vamos esquecer que aqui no Brasil, tá, boa parte dos abusos sexuais são cometidos por padrastos. Muito bem. Eu sei que uma amiga fez um perfil pra mim num aplicativo que tinha antigamente, nem existia Tinder, era o avô do Tinder. E ela fez um perfil lá pra mim e tal, aí até ela fez a pré-seleção, né, das pessoas, né. Você super ia querer, então está aqui, ouvindo ao vivo, Maria Eduarda. E ela meio que fez uma triagem, né, esse sim, esse não, esse sim, esse não, né, ele ficou lá uma meia dúzia. E ela falou, olha que cara interessante aqui. E aí eu fui ler, né, o que ele escreveu, e realmente, né, o que ele escreveu parecia realmente uma pessoa muito interessante, inteligente, né. Eu falei, legal, manda mensagem. Não, manda um, sei lá o que era na época, era um joinha, não me lembro mais. Foi muitos anos atrás, muitos. Foi logo no começo, né, dessa coisa de internet, de namoro virtual. Enfim, o resumo da ópera, né, é que o cara era o príncipe encantado. Quem é que falou aqui que tinha príncipe encantado também? Foi Amandes, né? Amandes também teve príncipe encantado, né? Então, e aí ele reunia todos aqueles requisitos de um príncipe encantado, né? Se vestia muito bem, né? Morava numa casa maravilhosa, tinha casa de férias, tinha 2 carros maravilhosos, um mais bonito que o outro, ganhava super bem, tinha um carro incrível, tinha patrimônio, né? Educadíssimo, cozinhava, né? Falava inglês fluentemente, acho que falava espanhol também, já nem me lembro mais. E todo cheio de rapapés, né? Educadíssimo comigo. Pronto. Não precisou de muita coisa, ele já estava eleito por todo mundo, menos por mim, né? Eu ficava meio assim, sabe? Mas muito antes de eu dizer eu quero, né, ter alguma coisa com essa pessoa, todo mundo ao meu redor já tinha decidido que o cara é o príncipe, porque é o estereótipo do príncipe. Foi Amandes, né? O príncipe que virou traste, o meu também virou traste, amiga, olha, tamo junto. E aí, ok, né, vamos dar uma chance, né, e as pessoas diziam, você está tão desacreditada no amor por conta do seu divórcio, que agora o homem perfeito está passando na sua frente e você vai deixar fugir. Eu devia ter deixado fugir, eu devia ter empurrado, né, mas não empurrei. E aí, eu confesso pra vocês que a opinião das pessoas pesou, porque era tanta gente falando pra mim que eu olhava e dizia, não, sou eu mesma que sou traumatizada, né? Porque o cara tem tudo isso, né? De verdade, eu quero mais o quê? E teve uma pessoa que me falou isso, você quer mais o quê num cara? O cara tinha até olho verde, né? O que mais você quer? Né? Até algumas coisas da aparência física dele, né, me agradavam. Ele tinha barba, né, já meio grisalho, eu achava isso charmoso. E as fantasias com Sean Connery? Vocês nem sabem quem é Sean Connery.
Enfim, resumo da ópera, lá fui eu, né? Caí que nem um patinho, né? Na história do Príncipe Encantado. E foi uma coisa assim, né? Maravilhosa, né? Anel de brilhante de presente, festas, jantares para minha família, para os amigos, né? Muitas fotos e presentes, viagens para o exterior, né? Na época não existia Instagram. Se tivesse Instagram, aí que ninguém ia deixar eu me separar mesmo, né? Porque era uma vida de um glamour que era um negócio assim, uau, né? E todo mundo dizia pra mim, agora você, né, acertou, né? Eu digo, aham. E não tinha nada ali que grave, né? Defeitos normais, né? Das pessoas, sei lá, de roncar, não sei o que, mas nada, né? Eu não tinha visto nada de grave. Lembrando, não era psicóloga ainda, né? Se eu fosse, não tinha passado do primeiro encontro, né? E aí o tempo foi passando, né? E o que eu vou falar para vocês é muito íntimo, é muito delicado, mas eu vou falar porque eu sei que muitas mulheres passam e eu quero encorajar vocês, né, a que entendam isso como violência. O tipo de violência sexual que eu sofri não foi exatamente o que se chama por aí de estupro, né? Ele não me pegou pelos braços e não teve relações sexuais comigo na marra, me batendo, não foi isso. O que aconteceu é que muito lentamente, né, como é comum nos relacionamentos íntimos, né, começam-se a se trocar aquelas confidências, né? Eu tenho fantasia de, sei lá, fazer amor numa praia deserta, né? Aquelas coisas que a gente compartilha quando está apaixonada. Eu gostaria de transar no banheiro do avião, né? Aquelas coisas aqui, né? Você fica falando, vamos fazer tal coisa, vamos apimentar a relação. E a coisa foi indo, né? Normal, né? Eu já tinha vivido um pouco, né? Dessas confidências, né? Com outros parceiros que eu tinha tido, estava indo normal. Até que um belo dia ele fez um comentário comigo que, sabe quando sobe uma luzinha vermelha aqui, faz assim, plim! Eu olhei para um lado, olhei para o outro e pensei, eu estou sendo neurótica, né? Estou sendo muito maluca. Porque ele logo se explicou. E o que ele disse é que ele gostaria, né? Ele tinha prazer de ver alguns esses filmes, né? Filmes adultos, né? Como se chama hoje em dia. Mas ele gostava sempre de ver com meninas bem jovens. E eu na hora, né? Eu não era nem psicóloga, mas eu já perguntei, mas bem jovem quanto? Ele falou, não, tô falando assim, jovem, né? 20 e poucos anos. Eu falei, nossa, mas que machismo, né? Não é isso. Não é machismo, e nem é nada disso aí que você tá pensando de eu gostar de adolescente, não. É porque eu acho, assim, tão encantador, tão sedutora a descoberta da mulher, né? Da sensualidade dela, da sexualidade dela, ela se descobrindo, né, enquanto mulher, enquanto fêmea, desabrochando. Eu acho isso encantador. E a imbecil aqui acreditou. Se eu tivesse uma máquina do tempo, né, para ver que eu ia me tornar a maior especialista do Brasil em pedofilia, né? Veja como a vida é. Que papinho furado, Maria Eduarda. E o pior não foi o papinho furado dele, foi a demência minha, que caí nessa conversa idiota, né? Muito bem, e aí começaram outras, né? Uns pedidozinhos, né? Vamos fazer amor na varanda do hotel, né? Meu Deus, que diferente. Só que a coisa muito rapidamente começou a tomar um rumo que daí já não estava legal para mim. E eu sempre fui, mesmo antes de ser psicóloga, uma mulher muito liberal sexualmente, entendeu? Dá para conversar comigo sobre qualquer coisa. Algumas coisas eu pessoalmente não curto, mas
Os meus próprios filhos já vieram me perguntar: mãe, como é que é esse negócio, casa de swing é bom? Será que é legal ir conhecer? Eu posso conversar sobre tudo, algumas coisas, né, me interessam, outras não. Eu não tenho frescura, sabe? Nunca tive. Mas o negócio começou num nível assim, sabe? De pedir coisas bem difíceis, né? E eu dizer que não, eu não vou colocar aqui porque eu sei que essa live vai ficar pública durante o dia, qualquer pessoa tem acesso ao meu Instagram e menores de idade podem assistir, né? E eu não quero expor, né, essas pessoas a isso. É um conteúdo delicado, mas vocês que são adultos, né, estão entendendo o que eu quero dizer. Enquanto a gente está falando, né, de fazer umas variações sobre o mesmo tema, estamos conversando, estamos topando, vamos ali, que diferente, né? Mas a coisa começou a descambar para uns negócios assim que já estavam beirando o ilícito, né? Não só com gente jovem, né, como outras coisas também, né? E aí eu comecei a dizer que não, né? Não, mas experimento. Eu falei, não quero experimentar, não tô afim. Mas poxa. Um belo dia peguei ele em conversa de bate-papo na internet. E aí me aborreci, fui conversar com ele e falou, se você não faz comigo... Sabe quantas mulheres ouvem isso? Sabe como é o nome disso? Violência sexual. Por isso que eu tô contando essa história. Violência sexual não é forçar você a transar, né? Te coagir, te constranger, te ameaçar. Se você não faz, eu vou te trair, eu vou arrumar outra, eu vou sair com uma prostituta. Isso é violência sexual, né? Eu vim aprender isso muitos anos depois. Tá? Mas a coisa foi piorando bastante. A coisa foi piorando até que um belo dia, mas aí já tinha piorado muito, tá? Eu vou pular essa parte. Ele já estava na troca de ofensa, né? Aquela baixaria. Eu fui abastecer o carro no posto, estava com uma amiga na carona e o cartão não passava. Não, tá dando não autorizado. Mas a minha amiga falou, não, deixa, eu pago aqui, depois você vê o que houve com o cartão. Eu falei, que estranho, esse cartão usa tanto tempo, nunca deu problema, esquisito. Ela pagou, falei, depois eu transfiro pra você, tá bom, fui pra casa. Cheguei em casa e falei pra ele, né, você deu problema no cartão. Ele me olhou com a cara mais perversa da face da terra e falou, vai dar problema pra sempre daqui pra frente. Falei, como assim vai dar problema pra sempre daqui pra frente? Ele falou, por que você acha que eu tenho que lhe dar coisas se você não me dá o que eu quero? E pulando mais alguns degraus, né, que vocês podem imaginar, né, aí os bastidores, né, que aí vira troca de acusação, choro, briga, ia dormir brigada, chorava, ele ia para outro quarto e volta aqui, e pede perdão e tenta de novo. E até que eu comecei a conversar com as pessoas, e adivinha o que as pessoas diziam para mim? Você tá louca de se separar? Você mora numa mansão. Você tem jardineiro. Como assim? Você tá maluca? Você tem uma banheira de hidromassagem na sua suíte, você tem um closet que você anda dentro dele, o cara te dá joias. Onde que você vai arrumar um cara desse? E eu ficava muda, de vergonha de como é que eu podia pensar em desprezar aquele cara. E pessoas me diziam assim, mas você é mulher, você sabe que os homens são bizarros nas coisas que eles querem às vezes. Eu falei, mas você não tá entendendo. Né? Ele não tá mais pedindo pra transar no banheiro do avião, gente. O negócio assim, é pra lá de 50 tons de cinza, entendeu? É de 50 tons de cinza pra baixo. E eu não vou fazer. Bom, mas aí é você que sabe, num casamento são necessárias concessões. E eu conversei com pessoas instruídas, eu conversei com parente, eu conversei com amigas. E o tempo todo, ninguém nessa época me apoiou, ninguém.
As pessoas me mandaram fazer terapia porque eu tinha algum problema no meu emocional que eu não conseguia amar aquele homem maravilhoso. Eu não conseguia ceder, eu não conseguia entendê-lo e as necessidades dele. Isso só podia ser culpa do meu casamento que tinha dado errado. Então o problema estava em mim. Muito bem. O tempo passou, né? Foi nessa época que eu estava estudando para entrar no vestibular da psicologia. Entrei para psicologia, já estava cursando psicologia aí há uns semestres, ou seja, né? Já tinha mexido a minha cabecinha. E eu tenho uma filha, né? Uma das minhas filhas, eu levei lá para a cidade onde eu estava morando, porque ela queria fazer concurso público lá nessa cidade. E ela foi pra lá, né? E eu vivia com ele, né? Já tinha 5 anos de relacionamento, então a gente, né? Morava na mesma casa e ela foi pra lá e ele, não, pode, né, traga sua filha, vai ser muito bem recebida e tal. Beleza. O resumo da ópera, porque também muita água passou por debaixo da ponte, é que esse relacionamento acabou com um dia que eu acordei para beber água de madrugada e olhei e ele não tava e eu, sei lá, tinha pouca água, eu queria água gelada e eu levantei e fui na cozinha. E ele estava em pé no corredor, na porta do quarto que a minha filha estava dormindo. A minha filha estava dormindo, inconsciente, graças a Deus, cobertinha lá de coberta. Mas ele estava na porta do quarto da minha filha, com a porta entreaberta, com a mão dentro dos shorts, fazendo vocês sabem o que. Ali acabou. É duro até hoje, né? Falar disso. Então, quando muita gente diz assim pra mim, você atende agressor? Eu queria ver se fosse com um filho seu. Já foi. E foi o meu companheiro da época. Tá? Então eu sei como é que é viver isso também. Mas eu quero dizer para vocês que não acabou aí, sabe por quê? Porque quando eu contei o que aconteceu, gente, quando eu contei um negócio desse, sabe que aí algumas pessoas passaram a ficar do meu lado. Mas teve gente que falou que a solução seria tirar minha filha de casa. Teve gente que falou assim, mas a sua filha é muito bonita. Será que ela não deu sinais errados para ele? Aí sabe qual foi a minha resposta? Eu falei, olha, a minha filha podia estar apaixonada por ele, ter tirado a roupa, pregado um cartaz assim, me pega. Ainda assim eu vou ficar do lado da minha filha. Ele é um homem adulto. Ele que tinha que dizer não. Entende? De novo botar a culpa na minha filha que estava dormindo coberta de um marmanjo daquela idade. Entende? E as pessoas, quando eu falei, né, e assim, e foi imediato, né, porque eu pareço calma, mas eu não sou, né, eu acordei ela, né, peguei minha bolsa, troquei de roupa, falei, levanta, bora, e a gente foi para casa de uma amiga, no meio da madrugada. E aí as pessoas vieram conversar comigo depois com calma, mas será que não tem jeito? Puxa, mas você vai perder tanto. Perder o quê? Me fala que eu ia perder. Padrasto que podia abusar da minha filha? Eu ia perder um cara que estava trocando a minha sexualidade por um cartão de crédito para botar combustível no meu carro? E eu fui morar no sofá da casa de uma amiga, junto com essa minha filha. E foi assim que eu estava no meio do curso de psicologia. Então muita gente me olha assim, bem sucedida, fala, nossa, essa mulher, né, teve pai, mãe que pagou tudo para ela. E meus pais já estavam, né, no além, né, quando isso aconteceu, há muito tempo. E foi assim que eu me formei em psicologia. Depois de um tempo, de umas semanas, eu aluguei uma kitnet e fui morar com a minha filha, né? E aí depois, né, continuei a carreira, fiz mestrado, doutorado, né, etc e tal, e isso ficou no passado e eu, obviamente, eu fiz terapia, né, muita.
né? Então, gente, por que eu estou expondo isso aqui para vocês? Por vários motivos que eu achei que hoje era contexto, né? Porque o que a Ana Hickman passa e que está exposto é só a ponta do iceberg. Eu imagino o que deve acontecer em quatro paredes. Conto também porque muita gente acha que violência sexual é apenas, né, estupro com força física. Não é. Conto também porque vocês acham, né, que mulheres bem-sucedidas, independentes, se fizeram assim, né? Não. Eu já comi o pão que o diabo amassou. O que a Renata tá falando aqui? Que quando ela tinha 13 anos, um cara cliente do bar do padrasto, no momento que ele havia ido almoçar, ela ficou no comércio, o cara começou, né, a se autoestimular no momento que ela estava no comércio. E aí ela chamou ajuda, né, provavelmente. Pois é. Então, gente, entendem por que eu tô aqui falando da Ana Hickman para vocês? Eu não tô falando da Ana Hickman. Eu tô falando de todas nós. Todas nós. E isso precisa parar. E a gente precisa parar de desqualificar a reclamação das mulheres. E a gente precisa parar de dizer para a mulher, mas ele te ama. Mas ele te dá de tudo. Mas e você vai ficar sozinha? Né? A gente precisa, tá? Isso é uma conversa que precisa ser tida e a gente precisa atuar nas nossas relações, corrigir nossas amigas, né? Na live rapidinha que eu fiz do aeroporto eu disse isso. Vocês ficam postando lá, ai tadinha da Ana Hickman, mas eu quero ver se a tua irmã, se a tua vizinha vier reclamar do marido, se você vai apoiar ela ou se você vai dizer, ai amiga, mas ele estava nervoso. Ah, mas ele tinha bebido um pouco a mais. Ah, poxa, mas você também. Você tem que ter paciência. Vai no centro espírita, na igreja, na Umbanda, no catolicismo, no islamismo, no budismo. Entende? Não. Quando uma mulher disser, né? A Ana Paula não sabia, né? Dessa história, ficou sabendo hoje, né, Ana? Quando uma mulher disser pra você, eu tô me sentindo envergonhada, eu tô me sentindo coagida, eu não quero fazer o que ele me pede, escuta. Para de dizer que as mulheres têm que aguentar homens para serem sustentadas. A gente é capaz de se sustentar. A Ana Hickman, ela pode perder tudo que ela tem, ela vai começar do zero. Porque ela veio lá de baixo, ela já falou isso. E a gente vai ajudar. Porque eu nunca comprei nada da Ana Hickman, mas a partir de agora eu começo até a comprar, só para ajudar ela e para ajudar a cada uma de vocês que passarem por violência. Entre em contato comigo, fala, prof, me ajuda, estou passando uma situação assim, o que eu faço? Mas pede ajuda se você realmente quiser ajuda, porque eu não vou ajudar você a lidar com parceiro abusivo. E agora, muita gente fala assim, mas por que você foi trabalhar com agressor e não com vítima? Bom, para começar que isso foi uma coincidência, eu caí dentro de um presídio cheio de agressor, olhei e falei, é o que tem para hoje, né? Foi um convite para fazer um convênio do Tribunal de Justiça com a faculdade, era ou pegar ou largar e era um mega tema para o doutorado e eu falei, eu quero aprender, eu também quero conhecer como é que é a cabeça deles. Eu tenho todo o respeito por todos os clientes que eu atendo, meus pacientes, tenho amor na minha profissão, atendo-os com o maior carinho profissional, dedicação, né? Todos eles sabem, alguns talvez estejam aqui me assistindo e sabem, né, que eu tenho a maior consideração por eles. Não estou aqui para julgar homem nenhum, cada um sabe por que se comporta assim, né? Na terapia a gente vê isso. Agora, deixa eu fazer um pouco a parte de lá, né? Essas pessoas, assim como o meu ex, foram abusados na infância, a gente não sabe, né? Eles passaram por traumas emocionais, por abandono paterno, materno, violências sexuais, físicas, uma série de coisas que, de certa forma, perverte, né, ali um pouco a sua personalidade. E sim, tem tratamento, e sim, tem uma série de coisas. Só que agora eu conto para vocês. Então você tem assim que você quer cuidar dele, sim, no consultório, pagando. É bem diferente de eu assumir um relacionamento com pessoas assim para tentar salvar elas.
entende? Então, eu sei que o meu trabalho é útil, né? É importante, né? Porque quando eu atendo agressores, eu impeço, né, de certa forma, né, que eles agridam mais mulheres, né? Mas eu conheço o lado de cá também. Alguns pacientes já me perguntaram se eu já sofri violência. Poucos perguntam, né? Eles já ficam meio assim por eu ser mulher, né? Mas isso logo depois passa, porque eu sou muito brincalhona, eu deixo eles muito à vontade, eu respeito muito eles, eu tenho muito carinho por eles, eu tenho muito respeito, muita dedicação profissional, eles sentem isso, né? Mas já teve 2 que perguntaram, acho que foram 2 ou 3. Doutora, a senhora já passou por algo assim? Eu falei, já. E aí, só aí, né, esses 2 calaram, disseram, nossa, puxa, lamento, né? Mas um perguntou pra mim, e como é que a senhora dá conta, né, de hoje em dia atender gente como a gente? Eu falei, terapia, eu fiz muita terapia e não foi você que me fez nada, né? Foi outra pessoa, né? Então, tá tudo certo, né? Fiz terapia, isso não é um conteúdo mais ansiogênico pra mim, né? Não tem nenhum problema em falar sobre isso, conversar sobre isso. E estou aqui para ajudar justamente porque eu sei, né, que os danos, né, que esse tipo de coisa pode causar, né? Então, para os haters que de vez em quando, né, colocam no meu direct, queria ver se fosse com você. Já foi. Queria ver se fosse com uma filha sua. Já foi. Queria ver se fosse com a sua mãe. Já foi. Eu tive, quando a minha mãe biológica faleceu, deixa eu ver minha bateria aqui, senão eu vou desligar na cara de vocês. Eu vou ter que encerrar já já, tá? Vou só contar mais essa. Quando a minha mãe biológica faleceu, um tempo depois, uma pessoa amiga da família meio que me adotou, por isso que eu digo que eu tenho 2 irmãs de coração, né? E ela se tornou minha mãe adotiva, mas não adotiva de papel. Eu já era grande, eu já tinha 15 anos, né? 15 para 16 anos. Então não foi uma adoção legal, mas eu tenho realmente como minha segunda mãe, né? Hoje em dia ela já é falecida também. E essa minha mãe, aos 61 anos, com a aparência de uma senhorinha de 61 anos, né, que nem eu estou ficando também, né, ela não era uma gostosa malhadona com silicone, não, era uma senhorinha que usava coque. A casa dela foi invadida, né, por um cara que espancou ela, né, cometeu violência sexual gravíssima e por conta da esganadura ela teve problema aqui de oxigenação, ela teve um derrame e ela ficou hemiplégica, né, perdeu os movimentos, né, do lado direito e minha mãe era artista plástica, professora de artes e ela foi para uma cadeira de rodas. E quando prenderam a pessoa, ela me chamou, porque ela sabia que se chamasse a minha irmã, que era filha biológica dela, né? Minha irmã tá mais nervosa. E a minha mãe disse pra mim, não deixe encostar um dedo nele. Que ele responda na justiça, que ele pague o que ele deve para a justiça. Mas eu não admito que seja feita qualquer tipo de violência com ele, como ele fez comigo. Violência só gera violência. Minha mãe era, sabe, alternativa, chuchu beleza, gostava de cristais, gnomos, essas coisas. Então, gente, é isso, né? Os haters perdem o seu tempo, né? Dizendo esse tipo de coisa pra mim, porque a violência sempre foi muito presente na minha vida e por isso que eu trabalho para combater. Muito bem, a minha bateria vai acabar, quer dizer, a bateria do celular, porque a minha tá aqui, ó, toda, se eu pudesse eu ficava com vocês. Se eu tivesse lá em cima, né, com o cabo conectado, a gente ia adiante, né? Vamos marcar de uma sexta-feira, que sexta-feira, né, vocês abrem uma cerveja aí, eu boto minha água mineral do lado de cá e a gente vai, ó, até meia-noite, vamos discutir qualquer tema que vocês quiserem, tá? Vamos se despedindo por aqui. Eu espero, né, ter provocado reflexões aí para vocês, porque isso não é um papo de psicologia forense para o tribunal. É para hoje à noite, quando você for responder a sua amiguinha, você responder direito e dizer, nossa amiga, ele está sendo ciumento com você, olha, reveja. Vamos mudar nosso comportamento, vamos mudar os nossos comentários nas redes sociais, sabe? Vamos mudar quem a gente apoia, quem que a gente dá ouvido. Ana Paula, eu que agradeço por vocês existirem, né? É uma honra estar com vocês.
A Maria Eduarda tá falando, não sabe se aguenta até meia-noite, porque tem neném pequeno, né, que acorda com o sol. É isso, gente, mas a gente vai sempre conversando aqui, sempre que der, tá? Eu posso pedir uma coisa para vocês? Ainda tem bastante gente aqui, vou pedir, tá? É o seguinte, eu preciso retomar o meu canal lá do YouTube, né? E hoje, de novo, deu esse probleminha técnico lá. E eu pedi para o pessoal passar a me seguir lá no YouTube, sabe por quê? Vou explicar. Quando eu faço a live aqui, eu não consigo compartilhar o e-book, sabe? Eu não consigo colocar link de filme, de documentário para vocês entrarem, né? E muita gente me pede, quero vídeos curtos. É mais fácil o vídeo curto colocar lá, não vídeo de 1 minuto e meio, né, como é o Reels aqui, mas vídeos de 15 minutos, sabe? Para colocar lá, eu consigo botar capa, legendinha, tudo bonitinho. O pessoal pede vídeos mais longos, às vezes eu faço uma produção melhor, eu passo slide. Então, raramente eu peço coisas para vocês. Vocês podem, por favor, se inscrever lá no meu canal, da Academia de Psicologia Forense, me ajudar com isso. Eu tenho muitos seguidores aqui, eu tenho 17 mil seguidores aqui, eu tenho só 600 seguidores lá. Então, é só o pessoal que já está aqui mesmo, né, se puder me seguir lá. Aí você vai lá, pega algum vídeo que você goste lá, eu comecei a colocar mais coisa lá, manda para uma amiga, fala para ela, se inscreve aqui, dá uma força para a professora, porque vocês vão ter um canal a mais, né? Eu não, aquele canal não é monetizado, nada, eu não ganho nada com aquilo, né? Mas eu tenho uma outra plataforma, de um outro formato para oferecer conteúdo para vocês e a casa de vocês, tá? Vão lá na casa de vocês, a porta está aberta, se vocês não foram lá ainda, tá bom? Então, por favor, né, manda, pega, tem uns vídeos recentes, curtos, que eu coloquei lá sobre psicologia forense, manda para alguém e fala, ó, segue aqui a prof, né, que ela coloca uns conteúdos, tá bom? E amanhã eu subo o link do guia, tá, sobre violência contra a mulher, tá, que eu fiz para vocês, eu vou subir no Linktree, eu faço um post aqui, tá bom? Agora eu vou encerrar porque eu vou ficar sem bateria, tá? E vamos todo mundo pensar na hashtag Ana Hickman, a gente ama você, não do jeito que você é, né? Mas a gente tem que falar que ela pode engordar e ficar velha. Como é que a gente vai dizer isso pra ela? Pode engordar e ficar velha que a gente te ama? Amamos a Ana Hickman mesmo velha? Amamos a Ana Hickman mesmo que ela engorde? Vamos lá, vamos botar essa hashtag dessa força para ela e para tantas outras pessoas, tá? Não é só para famosa, não. Vamos ter ouvido para vizinha, para amiga, para colega de trabalho, beleza? Então, muito obrigada, né? Queremos a Ana Hickman que ela quiser ser, exatamente, isso mesmo, como ela for, certo? Muito obrigada por terem ficado aqui, desculpem mais uma vez, mas vocês viram, né? Foi problema mesmo da internet, já estava dando problema à tarde, eu vou tentar resolver, tá bom? Então, até a próxima, tá? Eu vou salvar essa live aqui, se você puder também compartilhar, passar adiante. Isso não afeta, não é pelo alcance, tá, do meu Instagram, de verdade, né? Eu tô falando, eu acho que essa conversa pode ser útil para alguma mulher, né? Eu acho que realmente pode ser. Se você achar que não precisa compartilhar, mas se você achar que sim, passa para alguma mulher, tá? Pra gente se apoiar umas às outras, tá bom? É isso. Como vocês viram, mesmo eu trabalhando, né, com agressores, né, eu tenho todo o meu lado feminista, todo o meu lado de apoiar mulheres e vítimas também, tá? Gente, a gente tem que parar com esse maniqueísmo, sabe? Ou isso ou aquilo, não, né? A gente consegue ter um olhar amplo, científico, técnico em todas as coisas, tá bom? Então, boa noite para vocês, até a nossa próxima live, muito obrigada por terem ficado aqui e vamos nos apoiar umas às outras. Tá bom? Até, gente!